começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto, se inscreva agora nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Estamos também no Instagram e vamos juntos compartilhar as boas práticas e os cases de sucesso de gestão do empreendedorismo nacional. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores nesse projeto, a Valor Investimento, o Cicobi e também o Grupo Sim, com o qual a gente está alcançando cada vez mais, Bruno? Exato. Pessoas e cada vez mais transmitindo essas boas práticas de gestão para a população capixaba. E hoje a gente está tendo o prazer de receber Juarez Gustavo, ele que é especialista na área imobiliária, consultor, trabalha com planejamento e estruturação de projetos imobiliários, foi o 10º brasileiro a completar o projeto dos 7 cumes e o 24º a completar aí fazer a subida do Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo. Juarez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, eu que agradeço, Gabriel, Bruno, o convite e a todos que estão nos acompanhando. Juarez, queria começar sobre a ótica, a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravação aqui, sobre o projeto dos 7 cumes que durou aí uma jornada de 21 anos, E eu queria te perguntar assim, como que iniciou essa aptidão pelo montanhismo e essa busca aí por alcançar esses desafios como o dos 7 cumes e alcançar também o Everest? Foi curioso essa fagulha inicial, Na verdade, eu estava com 30 anos e no momento, a gente tem as fases, Aquelas fases de transição. E eu, aos 30 anos, eu estava numa fase de questionar escolhas que eu havia feito. Comecei na vida profissional muito novo, com 22 anos a gente tinha empresa. Então, com 30 anos, eu estava questionando algumas dessas escolhas, algumas dessas coisas. E me deu uma vontade, assim, muito grande de estar em contato com a natureza. Eu sempre fui esportista, sim, embora naquele momento eu até estava num período de ociosidade. Mas falei, puxa, eu quero alguma coisa relacionada à aventura, relacionada à natureza. E aí, buscando o que fazer, me deparei com uma expedição que estava indo para o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, um lugar absolutamente remoto e absolutamente maravilhoso, em termos assim de natureza. A Amazônia é algo muito grande, talvez a gente só consegue ter a dimensão disso quando pisa lá. E lá a gente está num local muito remoto da Amazônia. E eu passei meu aniversário de 30 anos lá no Pico da Neblina, e lá eu conheci uma pessoa que a gente dorme no meio da mata, arma as redes assim, e à noite ela ficava falando sobre algumas aventuras que ela já tinha feito, alguns trekkings no mundo, e ela falou de quando ela subiu o Kilimanjaro. E enquanto ela falava, eu só pensava, puxa, meu Deus, que mundo é esse, que eu não conhecia. Aí voltei do Pico da Neblina e comecei a pesquisar sobre o Kilimanjaro. E aí me deparei com um projeto do montanhismo mundial, um projeto clássico chamado 7 cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. Não são as 7 montanhas mais altas do mundo. É a montanha mais alta de cada continente. E aquilo, à época, para mim, era uma total impossibilidade. Tanto física, quanto técnica, eu não tinha nenhuma habilidade em escalada, quanto financeira, porque muitas dessas montanhas são caras para você ir até lá, porque são remotas e tudo mais. Mas, assim, sempre tinha uma que, puxa, talvez se eu me preparasse, se eu me dedicasse um pouco, ela fosse possível. Que era a próxima, Então, eu comecei pelo Kilimanjaro, que parecia, assim, ser a mais simples delas, como uma porta de entrada, e aí fui puxando o novelo. E foram 21 anos, mas eu não posso dizer, assim, que foi um projeto de 21 anos, porque eu costumo ser muito racional, de maneira assim, puxa, como que eu vou planejar algo para 21 anos, que a gente não consegue abraçar, que tem tantas variáveis. Então, assim, era sempre realmente a próxima montanha, a próxima e a próxima.
e assim foi se desdobrando. Mas não deixa de ser um projeto e uma visão de longo prazo. Hoje, de certa forma, a gente lida muito com o imediatismo, né? E quando você se prepara para uma jornada como essa, para subir uma primeira montanha, leva todo um planejamento. Imagina que na primeira, que você... Até a própria aqui no Brasil, né? Mas no Kilimanjaro, como isso também te levou a se preparar, a ter uma visão de como que você ia conseguir alcançar aquilo, né? Preparar mentalmente, fisicamente, para poder alcançar aquele projeto. Então eu vejo também uma correlação muito direta com a gente ter grandes projetos, grandes ambições e se preparar para alcançar, ainda que não tenha sido, vamos dizer, consistentemente elaborado para os 21 anos, mas com certeza você teve que planejar muito, superar muitos desafios para conseguir concluir os 7 cumes, por exemplo. Sim, acho que você manter esse sonho ou esse desejo, né, aceso por tanto tempo, quer dizer, isso é algo bastante relevante, né? E ele não foi um projeto, assim, no sentido de eu colocar data, olha, tal data eu vou fazer tal montanha e depois eu vou em tal e depois na seguinte. Mas, de alguma forma, ele alimentava esse desejo de aprender mais para estar mais preparado para a próxima, que eventualmente demandaria um nível de dificuldade um pouco maior. Então, e como não é algo que a gente pode fazer todo dia, eu tinha que realmente buscar, né, espremer ao máximo esse aprendizado que eu tinha nas montanhas, para eu me sentir apto, preparado para a próxima, né? Para os desafios da próxima, assim. Quando a gente tem um determinado desafio, eu entendo que existem diferentes formas de abordagem, né? E eu gosto muito de uma história que inicialmente eu vi num dos livros do Jim Collins, né? Que ele fala sobre a conquista do Polo Sul, né? Ou a primeira expedição que atingiria, de fato, ali o extremo Polo Sul, e a gente tem aí 2 personagens muito marcantes, né? Uma equipe que é do Robert Scott e a outra equipe que é do Roald Amundsen, né? E acho que você até aborda esses 2, né? Vamos dizer assim, exploradores, né? Dentro da perspectiva até mesmo de palestras que você, né? Que eu já tive a oportunidade de estar presente com você. Como que você faz esse comparativo entre as expedições do Robert Scott e do Roald Amundsen, se você puder contextualizar também sobre essas histórias e qual que foi o desenrolar de cada uma delas, e como que você traz isso para a sua jornada exatamente no montanhismo, mas também na jornada empresarial. Como é que a gente pode correlacionar tudo isso no âmbito da preparação, mas também no âmbito do objetivo, da conquista e do êxito, de fato, quando a gente traz todos esses elementos num único combinar de situações? É uma história simplesmente apaixonante, né? E linda. As histórias das explorações polares, eu sou fascinado, sou apaixonado. E para talvez contextualizar um pouquinho, né, quem está nos acompanhando, foi uma disputa que houve nos idos de 1910, 1911, para ver quem seria o primeiro a chegar no Polo Sul. Robert Scott, inglês, uma expedição britânica. A Inglaterra, naquele momento assim, de perdendo um pouco a hegemonia como principal potência do mundo, então atingir o Polo Sul era uma questão forte para o orgulho britânico. E do outro lado, Amundsen, norueguês, que era quase um franco atirador, né? Altamente experiente, não era no sentido de não ter experiência. Ele já havia vivido no Ártico, tinha uma experiência incrível. E os objetivos das expedições e as estratégias foram diferentes. Então, o Amundsen tinha um único objetivo: chegar no Polo Sul. Que tem até um fato muito curioso, né? Porque ele não avisou a tripulação dele que eles estavam indo para o Polo Sul. Eles, a princípio, estavam indo para o Polo Norte. Quando eles chegaram na Ilha da Madeira, é que ele falou: olha, a gente não está indo para o Polo Norte, a gente está indo para o Polo Sul. E avisou o Scott, que já estava na Nova Zelândia, iniciando
a expedição dele. E para o Scott, que era uma expedição científica, com o objetivo também de chegar ao Polo Sul, mas não somente isso, de repente viu-se numa corrida para ver quem primeiro chegaria ao Polo Sul. E diante assim das estratégias, eu acho que é menos relevante talvez falar das estratégias erradas, que agora a gente olhando em retrospectiva, né, são claras, relacionadas ao Scott ou relacionadas ao Amundsen, as acertadas, mas isso olhando em retrospectiva, né? À época, cada um estava na sua estratégia e fazendo o melhor possível. Mas o que eu acho absolutamente relevante na diferença desses dois é que o Scott, não é que ele não estava preparado para chegar no Polo Sul e voltar. Só dizendo que foi uma expedição de tal forma trágica para o Scott que ele morreu, né? Ele e toda a equipe dele, de outros 5 companheiros, morreram na volta. Mas não é que ele não estava preparado para chegar no Polo Sul. Tanto estava que chegou. Talvez ele não estivesse preparado para quê? Para ser o segundo a chegar no Polo Sul. Que ele chegou, né? E chegando no Polo Sul, ele avista, né, a bandeirinha negra da Noruega e fala, meu Deus, o que é isso? E lá ele diz, né, puxa, esse é um lugar terrível para se estar. Depois de tudo que nós passamos, e o Amundsen chegou primeiro do que nós. E isso foi de tal forma pesado para o estado de espírito dele, que talvez, e eu digo talvez com todo o respeito que eu nutro pela figura do Scott, então é só uma especulação, talvez isso tenha abatido de tal forma o seu estado de espírito, e ele como líder, isso refletiu no seu time, que eles foram quase que se degradando fisicamente mesmo diante das intempéries, e a um dia de caminhada de um grande depósito de suprimento, eles realmente sucumbiram e morreram. Então é uma história assim, trágica por um lado e absolutamente linda por outro, mas eu acho que a grande questão aí é como você reage à adversidade. E talvez o Scott, né, ele não estivesse preparado para ser o segundo. E isso foi fatal aí no desdobramento da sua expedição. Fazendo um gancho com uma frase que eu ouvi de você uma vez, se eu faço tudo certo, o que pode dar errado, né? Então, em tese ali do planejamento de Scott, ele tinha ali as variáveis, tinha os suprimentos, tinha ali muito equipamento, que se mostrou inclusive até uma questão que puniu ele por estar carregando muito peso, etc. Mas essa visão de você superar mentalmente as adversidades, né, e não deixar se sucumbir a partir dessas adversidades, como que fazer uma expedição como a que você realizou ao longo da sua vida te ajudou a construir uma mentalidade também de encarar desafios e adversidades e continuar prosseguindo em seu propósito? É curioso isso, Gabriel. Veja só que coisa interessante. Imagina, né, quanta preparação e planejamento, né, necessário para uma expedição ao Everest. São 60 dias. Então, não só você tem que preparar para o que vai, mas você tem que preparar, a gente que é empresário, tem que preparar o que fica, né, na sua ausência, em 60 dias de expedição, vamos dizer assim. E quando você pisa lá no Everest, que você encontra os seus guias, o seu time, cara, ninguém naquele momento, antes sim, mas naquele momento, ninguém quer saber qual foi a preparação que você fez. A partir dali, a regra de... Por quê? Porque dá-se de barato que se você está ali, você fez sua parte. Pode até não ter feito, mas deveria ter feito e dá-se de barato que você fez. A partir daquele momento, o que pode te tirar do jogo é você machucar ou você adoecer. E você machuca e adoece no Everest, não só em função do clima, de um acidente, mas de como você lida com o estresse, com a pressão, com a ansiedade de 60 dias de expedição, em muitas questões, e talvez esse seja o maior aprendizado da montanha, não apenas do Everest, de como você lida com as coisas que você não controla. A gente que é
empresário, que é empreendedor. Ora, puxa, qual o papel do líder? Não é antecipar todas as situações, não é, lidar com todas as variáveis, não é, de certa forma, ter o controle, a previsibilidade daquilo tudo? Só que essa, no fim das contas, é uma ilusão. A gente não tem no controle absoluto. E não tem mesmo. E a montanha joga isso na nossa cara. Então, até que a gente aprenda a lidar com isso, você erra muito, sofre muito, mas não tem outro jeito de você atingir o cume de uma montanha sem ter um determinado momento onde você olha para ela e fala, olha, isso não depende de mim. Por exemplo, toda expedição em alta montanha, você chega num determinado momento onde você depende da janela climática. A gente falava, né, do Denali, que foi uma montanha que eu fiz no Alasca. Primeira vez que eu estive lá, são 21 dias de expedição. Nós chegamos no último acampamento. Precisávamos de uma janela climática de 2 dias. Ficamos 8 dias lá. E não tivemos essa janela climática. E retornamos. Tivemos que retornar. A comida começou a acabar, a gente teve que retornar. Então, e foi, curiosamente, a montanha que eu estava mais bem preparado para fazer. Estava sobrando naquela montanha. 2014, mais novo e tal, estava sobrando. E tivemos que retornar por uma questão que não dependia da gente. Então, como que você lida, né, com uma intempérie dessa? Né? Normalmente emerge, né, da gente em situações como essa, emerge o pior ou o melhor, né? Pode emergir, né? O pior ou o melhor. E de alguma forma você vai ter que escolher, né? Como é que você quer lidar, como é que você quer lidar com isso daí e como que você quer superar isso daí, né? Então, essas questões comportamentais, elas são absolutamente fundamentais. E talvez, se a gente considerar que na parte técnica, que na parte de questões que dependem da gente, a gente vai fazer de forma exemplar, o que pode tirar do jogo é justamente as questões mentais e emocionais. Uma das suas especializações, a gente conversava sobre isso, na INSEAD, no que a gente pode colocar aí como change, né? Change, questão de mudança, traduzindo literalmente para o português. E acho que se conecta muito exatamente com a perspectiva de como se adaptar a um cenário em constante mudança e também como tomar decisões em ambientes de extrema pressão, né? E é um tema que você gosta muito de falar sobre isso. E acho que isso tem tudo a ver com o ambiente empresarial. Via de regra, né? E a gente pode citar aí diferentes situações que não estão no nosso controle, como a economia, a política, questões até mesmo de sanitárias, enfim, aspectos que impactam diretamente a vida do empreendedor. Até mesmo em outros países, a gente tem recentemente agora a guerra tarifária a nível mundial, e naturalmente isso impacta ali a vida do gestor e a sua capacidade de tomada de decisão. Como que você correlaciona essa sua especialização e como que a gente pode, enquanto gestor, empresário, empreendedor, tomar melhores decisões em um ambiente de alta incerteza? Sim, o INSEAD é uma escola de negócios, né, na França, embora seja uma escola bastante diversa em termos de nacionalidades. Eu fiz um mestrado lá, que concluí em 2019, em Change, né, em gestão de mudanças. E a abordagem do curso, embora seja uma escola de negócios, é uma abordagem que tem uma pegada em psicologia muito grande. E ela trata de mudança e transformação, sejam aquelas conduzidas ou provocadas ou desejadas por nós, ou sejam aquelas das circunstâncias, né? Nem todas as mudanças são desejáveis, né? Algumas são em função de circunstâncias. E ela sempre trata das mudanças partindo do indivíduo. Então, primeiro é o indivíduo, depois o time ou a família, depois a corporação, depois a sociedade. Então, sempre nesse contexto, mas sempre partindo do indivíduo, né? Então,
as mudanças, as transformações, para que elas sejam legítimas, verdadeiras ou perenes, há de se partir, num primeiro momento, do indivíduo. Ou seja, a necessidade, e lá a gente está falando de empresários, são empresários que estão lá. A necessidade, quando você volta esse olhar para dentro, do autoconhecimento, de você conhecer a si mesmo. Porque você só pode tomar decisões em situações assim de pressão. Se a gente for pegar, por exemplo, né, já que a gente está fazendo aqui analogias com o montanismo, você tomar uma decisão, por exemplo, a 8.000 metros, no ar rarefeito, e um dos efeitos do ar rarefeito no organismo, e talvez o mais crítico deles, é na mente, que a gente não consegue, com pouco oxigênio, e o cérebro demanda uma quantidade enorme de oxigênio, a gente fica num estado meio que de semi-embriaguez. Entre o pensar e o agir, tem um gap muito grande. E como que você toma decisões ali que podem colocar em risco sua vida, a vida do seu colega, a vida da sua empresa, a vida do seu time, a sua vida profissional, quando você não pode confiar na sua capacidade de fazer bons julgamentos. Né? Aí eu até desenvolvi, foi um dos temas da minha tese, foi esse o tema da minha tese, né? Eu até procurei, né, contribuir no sentido de que essas decisões que são críticas, ou se a gente quisesse colocar de uma outra forma, tudo aquilo que é inegociável para você, é uma decisão que tem que ser tomada antecipadamente. Tem que ser uma decisão pré-tomada. Né? Então, por exemplo, no Everest, o horário de você descer, independentemente de você ter feito cume ou não, é aquele horário, sabe? Só que às vezes a gente está bem, a gente está pronto para chegar no cume, né? Só que você tem uma montanha para descer, né? Então, aquilo é inegociável, porque qual o conflito que tem aí? É uma linha muito tênue entre a garra, a determinação, aquilo que faz o empresário de sucesso ser um empresário de sucesso, mas eventualmente a irresponsabilidade ou a insensatez. Diante da quase realização de um objetivo que está ali na sua frente. Né? Então você perde a capacidade de analisar os riscos, muito movido pela emoção dali de concluir aquele objetivo. Né? Sim, exatamente. A gente até falava, né, Bruno, do viés do custo afundado, né, do sunk cost, né, o custo, como que às vezes o que a gente perde ou está em vias de perder influencia mais as nossas decisões do que o ganho, né? Uhum. Puxa, mas eu já cheguei até aqui, eu já me esforcei tanto para voltar e não o contrário, né? Puxa, o cume está aqui pertinho, eu vou chegar, né? Mas, de toda forma, é só como que tem um peso muito grande essa sensação de perda. Uhum. Né? E como que isso influencia as nossas decisões. Esse é até um ponto, né? Após uma palestra que eu assisti sua, eu tive o interesse de ler um pouco mais sobre como é que é a experiência de subir o Everest, enfim, os 7 cumes, e li o livro do Jon Krakauer, que é um jornalista, que em 1996 acompanhou uma expedição, se eu não me engano, até hoje, né, desde as subidas do Everest tem um pouco mais de 100 anos, se eu não me engano, ou talvez um pouco menos. Então é vamos dizer assim, uma conquista recente da humanidade, né, atingiu o cume do Monte Everest, e a temporada de 1996 foi talvez aí a mais trágica, né, a mais fatal em relação a todos esses anos de subidas. Né? E é nítido que ao longo dessa narrativa que o Jon Krakauer, né, foi de fato apurando ali e colocando as suas percepções como num diário e depois transformou isso num livro, que é No Ar Rarefeito, como que várias pequenas decisões acumuladas fizeram com que o ano de 1996 e as expedições que estavam ali, de diversos times, né, que vão subindo ali, equipes que vão subindo de forma... que tem um líder específico, mas que vão subindo ali com os Sherpas, com a equipe em si, acabou sendo muito fatal, né? E eu acho que isso a gente consegue fazer um comparativo muito importante dentro do ambiente empresarial também entre ambição e imprudência, né? Quando que a gente consegue ponderar
de ter um equilíbrio, né, numa linha muito tênue entre metas de objetivos muito desafiadores ou que às vezes vão colocar muito em risco o próprio negócio que já está ali existente. A gente pode pegar, por exemplo, o Gabriel gosta muito de um gráfico que fala sobre a perspectiva da ambidestria, né? Quando a gente avalia o núcleo duro de um negócio e que a gente tem que alocar ali 70% da nossa energia para poder rodar o que a gente já tem na nossa operação, na adjacência, que talvez seria ali novos produtos em um mercado já dominado ou um mesmo produto em novos mercados que você consegue ali inovar dentro de uma adjacência e em última instância você acaba tendo um quadrante ali de disrupção, né? Então, como que a gente pondera a alocação de energia, e aí há um gráfico que diz que você tem que colocar ali 70% no núcleo duro, 20% na adjacência, 10% na disrupção, e que essa capacidade de navegar em todas essas esferas é o que de fato seria a ambidestria, né? De conseguir olhar tanto para o núcleo duro, mas também para uma disrupção. Uma pergunta muito longa, mas dentro de um contexto que vale a pena, né? Como que a gente pode, de fato, equilibrar metas muito desafiadoras ou objetivos muito disruptivos com o que de fato a gente tem ali da nossa operação, da prudência, né, de conseguir trazer isso para a realidade e como que a gente pode também traduzir isso de forma mais simples no dia a dia, né, para o empresário, para o gestor, para que ele possa avaliar isso e medir dentro de um planejamento estratégico dos seus objetivos, das suas metas e ter mais segurança, mais confiança nessa tomada de decisão e no atingimento, consequentemente, dos objetivos. Essa é uma questão crucial e ela traz um elemento não apenas, né, na análise assim, de negócio, porque ela tem um componente moral, né? Porque muitas vezes esse passo além ele pode envolver algumas questões, inclusive éticas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele documentário que teve no Netflix, Dirty Money, acho que é Em Busca do Dinheiro Sujo. O que eu acho curioso? Fala de casos, né, emblemáticos de corrupção. Sim. Em empresas petroleiras de saúde. E o que me chama a atenção ali é que por trás daquela decisão tinha um executivo. E aquele executivo não era aquele cara que ficava de noite maquinando como é que eventualmente eu vou passar a perna no outro. Não era um dique vigarista, né, que fica gastando o seu tempo e a sua energia em como burlar. Era um cara que provavelmente ia estar sentado aqui conosco, um bom pai de família, um bom amigo, deve ter casos extraordinários de sucesso para nos apresentar, que a gente poderia aprender demais com ele, mas que em algum momento, devido a alguma pressão externa ou interna, ele cruzou essa linha, que eventualmente ele não poderia cruzar. Por isso que eu digo que envolve, muitas vezes, alguma questão moral, né? Porque quais são os freios né, que você pode utilizar? Por exemplo, né, em montanha, a gente até brinca, né? Fazer o cume é opcional, voltar vivo é obrigatório, né? Assim. E aí, em função disso, quer dizer, eu até fiquei pensando, né, como que eu poderia, de alguma maneira, traduzir esse desejo que a gente quer de chegar no cume de uma montanha, mas o que seria um freio em relação a isso? Ou seja, se a gente tem aqui na nossa frente a busca pelo resultado, né, o que conteria isso? E aí eu acho que vale para a montanha, mas vale também para o nosso ambiente aqui empresarial. A segurança, no caso da montanha, que é o voltar vivo. E no caso daqui, né, o que não vai te tirar do jogo? Porque a única coisa que você não pode é morrer no caminho, né? Assim, morrer, que eu digo, a sua empresa, você não pode sair do jogo. Então, a questão da segurança, quais são esses limites de segurança? E a questão que eu chamo, né, as questões éticas, né, que são os valores, né, assim. E aí talvez... Inegociáveis, né? Os inegociáveis. E talvez a gente possa exemplificar isso da seguinte forma, né? Ok, chegar no cume da montanha, o como eu vou chegar, com que ferramentas, com que armas, em que caminho e de que maneira.
E quem eu vou voltar da montanha? Né? Quer dizer, quem eu vou voltar da montanha? Quem é aquela pessoa que vai voltar da montanha? Porque, em última instância, e de noite lá, é com essa pessoa que você vai conviver o resto da vida. Então, eu acho que essas questões, elas têm que estar na mesa quando você está tomando esse tipo de decisão, sabe? O resultado, a segurança e a ética, sabe? Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e quem eu quero ser ao chegar e ao voltar, né? Juarez, nessa linha de que a montanha transforma o indivíduo, né? E que é fundamental o indivíduo se conhecer para poder influenciar, né, na sua família, como você colocou, na sua empresa, né? Primeiro, eu me transformo internamente, me convenço dos meus valores, ou adoto os meus valores e gero a mudança em mim mesmo para poder impactar a minha família, para poder impactar eventualmente o meu condomínio, a minha empresa. E aí uma pergunta mais de uma linha filosófica mesmo, porque você, sem dúvida, essa experiência de 60 dias, você vai ter muito tempo para pensar com você mesmo, para conversar com você mesmo, e isso, sem dúvida, deve transformar muito o indivíduo. Então, eu queria te perguntar duas coisas na linha um pouco mais filosófica. Como que estar na montanha, nesses projetos, te transformou enquanto indivíduo e como também ela te colocou um pouco mais próximo de uma espiritualidade ou mais próximo de Deus também, e como que isso te impactou enquanto uma liderança? Essa experiência, não só na montanha, né? Eu acho que a experiência na natureza, ela é muito transformadora, né? Então, quando você junta talvez o componente de um desafio, um grande desafio físico e mental e a natureza, você tem aí um catalisador de transformação muito grande. E no caso do Everest, isso é elevado a uma potência realmente, porque acho que para vários, e para mim certamente, né, é um desafio realmente muito grande estar lá. E naquele momento meu de vida, eu também tinha alguns outros desafios. Eu havia deixado uma sociedade de bastante tempo. Eu cumpria até um processo assim de no compete, então eu estava também num momento profissional de algumas indefinições, assim. Ou melhor dizendo, talvez, de transição, de fato. Isso te gera, né, uma série de ansiedades. E eu acho que eu até depositei no Everest, coisa que eu não havia feito em outras montanhas, mas eu depositei uma expectativa no Everest, talvez grande, que não cabia a ele, sabe? Acho que eu coloquei uma responsabilidade em cima do Everest que talvez não coubesse a ele. Mas fato é o seguinte, quando a gente está diante de grandes desafios, e aí se é montanha, ou a montanha que for para você, né? Seja uma montanha pessoal, seja uma montanha física, seja uma montanha que você escolheu, seja uma montanha que está sendo imposta pela circunstância da vida naquele momento, quando você está diante de um grande desafio, você vai lidar com suas verdades inconvenientes todas. Tudo aquilo que você escondeu debaixo do tapete, aquilo vai vir à tona de alguma forma, quando você está diante desses grandes desafios. E quando a gente fala de verdade inconveniente, talvez a maior delas todas é o nosso medo, sabe? Ocorre que até você ter um pouco mais de clareza do que você tem medo é difícil, porque normalmente o medo é em camadas, né? Assim, então você acha que está com medo, por exemplo, do Everest, um trecho crítico lá da montanha que me assombrava, da cascata de gelo de Khumbu, que é onde tem aquelas fendas, onde caem aquelas paredes de gelo, onde tem as avalanches. Você acha que você está com medo da cascata de gelo de Khumbu, mas se você cavar, você vai estar com medo de outras coisas, né? Seja, no caso dessas questões que eu depositei no Everest, o medo talvez de fracassar, ou medo talvez do julgamento alheio, porque no Everest eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito em outras montanhas, que foi dar um pouco de exposição para isso. As outras montanhas eu ia comigo, chegava, compartilhava com minha família e amigos próximos.
Everest não, teve uma exposição. Então, quando você está exposto, você fica mais vulnerável também, né? E eu me cobrava um pouco, talvez, em relação a isso. Então, essas questões, acho que foram um peso que talvez não coubesse a montanha. Mas se a gente for fazer analogia com ambiente assim, corporativo, faz muito sentido, porque eu acho que é o peso que profissionalmente a gente carrega, né? Esse peso de ter que dar certo. Ter que dar certo. E isso, a um nível elevado, você pode sucumbir a ele, sabe? Pode ser um processo de estresse, de ansiedade que pode te levar a um burnout. Ou no caso do Everest, eu machuquei no Everest, sabe? Um problema, eu caí, machuquei a lombar, um problema que eu tenho aqui na planície, minha lombar é minha velha conhecida, justamente em momentos que eu estou tenso, que eu estou ansioso, que eu estou preocupado. E lá no Everest, se não fosse aquele escorregão, eu acho que ia ser alguma outra coisa, porque eu estava numa tensão muito grande. Então, você lidar diante, né, dessas questões que você não controla, diante das expectativas que você coloca. Quando a gente está falando de um desafio muito grande, você lidar com esses seus fantasmas é uma coisa difícil. Até porque muitos deles são inconscientes. Você nem tem consciência. Então, por isso que eu falo muito, né, da questão do autoconhecimento, porque a primeira maneira de você lidar com o que você não conhece e que tem o poder de te derrubar é passando a conhecê-lo, né? Passando a conhecer as suas reações diante dessas situações críticas, né? É aí talvez o primeiro passo para superá-los. Quando você citou aí que quando você fez 30 anos, foi talvez aí a Kilimanjaro, né, que você colocou aí como o primeiro projeto para de fato subir ali do projeto dos 7 cumes. E hoje a gente vê vários profissionais, né, ou na verdade indivíduos na casa aí dos seus 30, 40 anos que acabam tendo diversas ressignificações e acabam colocando muita energia, por exemplo, para a prática de esportes de endurance, né? De fato, ali, objetivos muito grandes. E aí eu posso me colocar nesse bolo aí também. Eu já tinha bastante tempo, algo em torno de quase 10 anos que eu tinha vontade de praticar triatlon. E aí, nos últimos 3 anos, comecei a fazer a prática de triatlon e tenho várias provas já compradas, vários desafios grandes, relevantes que, de certa forma, né, não vou colocar aqui no comparativo com a subida do Everest, por exemplo, mas que é como se fosse a minha montanha. É a sua montanha. E só que uma coisa que eu acabo refletindo muito sobre isso, né, que não necessariamente para você ser um profissional de sucesso, você precisa ter esse tipo de situação que te leva a um determinado extremo ou que te coloque à prova para que aquela mentalidade de resiliência seja forjada e que aquilo, de algum modo, possa te trazer benefícios na sua vida profissional. Você entende que existe algum tipo de benefício ou que existe uma correlação clara quando o indivíduo ele passa a ter esse tipo de comportamento ou hábitos com a alta performance profissional? Ou a gente pode tirar um pouco dessa correlação e entender que cada um tem a sua jornada e cada um vai ter ali a sua perspectiva e essa mentalidade pode ser forjada de diferentes formas? Existe um ganho a partir desse tipo de comportamento? Certamente cada um tem na sua jornada. E o que funciona, talvez para você que gosta de esporte, para mim que gosta de esporte, não funciona para aquele cara que gosta de música. Mas a música vai funcionar para ele de alguma maneira. Então eu acho que sim, você entender qual é essa sua jornada é fundamental. Mas falando do esporte, né, olhando talvez para mim e para alguns colegas, assim, esporte salva, esporte é muito bom, porque primeiro que funciona como um escape mesmo. E não tem nada de errado e de mal nisso, ao contrário, é um ótimo escape. Como tudo, nos seus exageros, você corre os seus riscos aí, né? Mas sendo algo bem feito, bem planejado, bem conduzido,
em consonância também com a própria família, né? Porque senão a gente se envolve de tal forma nessas coisas que a família acaba ficando aí em segundo plano também. Então, isso tudo posto e organizado, eu acho que sim, é uma ótima ferramenta de autoconhecimento e de crescimento. Porque você trabalha ali, sim, questões de resiliência, trabalha a força mental muito grande, passa a se conhecer e passa a conhecer as suas reações diante, né, dessas adversidades. Isso pode ser feito de uma maneira igual uma criança que está jogando futebol, ela está lá aprendendo um tanto de coisa, mas naquele momento ela está só vivendo aquele momento presente, ou pode se colocar uma certa intencionalidade nessas questões que você pode aprender. E aí tirar alguns ensinamentos, alguns aprendizados um pouco mais específicos. Mas acho que sim, não substitui, talvez, o conhecimento empírico, preparação. não substitui o conhecimento acadêmico, e eu acho, sim, que a gente aprende muito ao estudar, mas eu acho que soma-se muito a essas coisas, e aí você colocando no liquidificador, eu acho que fica algo muito poderoso, sabe? Assim, de transformação e de desenvolver as suas habilidades. Nesse caso, aí, talvez mais as habilidades comportamentais, né? Então, eu acho, sim, que você é um super catalisador, sabe? O esporte. Ou alguma outra atividade semelhante. Eu né? acho que esse é o ponto. Você citou muito bem a música, né? Mas poderia ser também a leitura, né? A disciplina. Porque no fim do dia, o esporte, aprender um novo instrumento, ou ler um livro longo, você vai ter que ter ali muita disciplina e vai ter que ter cadência, né? E isso no meio empresarial, no meio que a gente vive, é fundamental. Então, acho que a questão do esporte aí, ela traz muito essa disciplina, né? E fora tantos outros ensinamentos de trabalho em equipe, de planejamento, etc. Então, acho que essa seu comparativo, objetivamente, ele tem muito ensinamento, né? Mas exige também muita abdicação, né? Porque, na verdade, quando eu falo de abdicar, na verdade, é priorizar. Ao priorizar, né, quando você toma uma decisão, e eu gosto muito da etimologia, né, do significado da palavra decisão, que ela é segmentada em duas partes, né? Que a parte de significa para fora e a parte cisão significa cortar. Então, quando você toma uma decisão, você está cortando para fora, deixando de fora tudo aquilo que não lhe é interessante. Então, quando toma uma decisão, você está escolhendo um caminho em detrimento do outro. E, naturalmente, você começa o problema da tomada de decisão, né? A questão da tomada de decisão é porque você nunca saberá como seria se você tivesse tomado uma outra decisão, senão aquela que você tomou, né? Segundo o Drucker, e essa para mim é a melhor definição de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é saber o que não fazer. Então, é você dizer não para várias coisas em detrimento de um sim que você tá colocando ali na sua frente. Exato. Né? Ainda que seja momentâneo, né? Eu imagino que, principalmente nos projetos que você teve, né? De subida dos 7 cumes ao longo desses 21 anos, e aí eu faço um gancho com um novo projeto que você tem com a sua família, com os seus filhos. Em vários momentos você precisou, né, priorizar esses objetivos pessoais, né, de ficar longe da família, de ter ali um momento específico, mas que de alguma forma você conseguiu trazer isso hoje para uma realidade um pouco diferente, para tentar conciliar e não necessariamente de ter que abdicar desses atores, né, ou desses momentos, né? Como que foi essa capacidade de trazer isso hoje, né, de conseguir conciliar? E como que você concilia também com a sua nova atuação profissional, ainda que, né, no ramo imobiliário, Sim. mas com as atuações que você tem também a partir da consolidação das suas experiências pessoais, como que você tem impactado a vida de pessoas por meio de palestras, mentorias e o impacto de modo sem ser necessariamente profissionalmente? Bom, você falou de família, né? Se a gente entender e considerar que a família é parte fundamental da nossa realização como ser humano, projetos desse tipo, sejam profissionais, sejam de montanha, de esporte, tem que ser um projeto de família.
Eu me lembro quando a gente fez a associação com a Lopes, em 2007, que aquele formato de aquisição, né, você tinha um pagamento na cabeça e um pagamento via earn-out, daí a um tempo, mediante o resultado que você havia prometido entregar e entregou de fato. E eram 3 anos, eu lembro, eu conversando com a Juliana, minha esposa, eu falei, Ju, vão ser 3 anos caóticos, topa. E da mesma forma, quando nesses projetos assim de montanha, né, ela sempre estava junto, ou seja, era um projeto de família, mas o Everest estava difícil para ela. Estava difícil para ela. E eu organizando tudo e ela se esquivando, aí chegou um momento, eu falei, olha, Ju, eu acho que a gente estava em momento diferente. Eu achei que a gente estava na mesma página, mas não estava. Então, assim, se você não estiver pronta para vir comigo, né, não fisicamente, mas se você não estiver pronta para vir comigo, não tem problema. Eu remarco, eu cancelo. Mas eu não posso ir desse jeito. E falei assim, pronto para ouvir o que fosse que ela dissesse, sabe? Mas aí ela respirou fundo assim e falou, vamos, né? Mas foi difícil para ela. Mas tinha que ser um projeto de família, sabe? Esses grandes projetos que a gente faz. Eu acho que tem que envolver a família para a gente poder ir de corpo e mente inteiro. Considerando, né, voltando a dizer que isso seja suficientemente valioso para a gente, né? Então, esse é um ponto. Nessas questões relacionadas a esse ao momento profissional meu hoje, né? Quer dizer, tivemos lá o início, uma imobiliária, trabalhando varejo, nos associamos à Lopes, depois eu deixei a sociedade da Lopes, cumpri aí o período de não competição, e hoje eu fiz um ajuste assim, de rota, justamente para contemplar talvez o momento de vida que eu estou hoje. Que você falava, né, Gabriel, como é que você volta dessas experiências, né? Com que tipo de transformação? E acho que uma das questões que a gente realmente volta um pouco diferente é com o nível de prioridade que a gente estabelece para as coisas que são importantes, aonde a gente quer dedicar nosso esforço, nossa energia, o que a gente quer abrir mão, e tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um custo, então, o que você está disposto, né, a abrir mão e do que você não está disposto a abrir mão. Então, eu fiz uma pequena correção de rota, né, que foi sair do varejo e atuar no que eu realmente gosto, que é essa parte mais estratégica, que é planejamento, estruturação de negócios, que é algo que já não fazia antes nas minhas outras empresas, sim, mas tem um componente diferente que eu acho que esse conjunto de experiências de vida que eu tive, não só de montanha, mas todo o conjunto de experiências me ajuda muito no bom posicionamento que eu entendo que a gente está ocupando hoje, que é a capacidade assim, de entender o papel meu no sentido de forma bastante verdadeira, assim, ajudar, sabe? Levar a solução, mas não só a melhor solução financeira, econômica, claro, isso que no fim das contas é o que vai ficar. Mas como que é esse processo todo antes, sabe? E para isso, tem que estabelecer uma relação de confiança com esses meus clientes. E para estabelecer essa relação de confiança com esses clientes, tem que ouvi-los. Muitas vezes são imóveis de família que envolve mais de uma pessoa e toda a dinâmica familiar ela é complexa, né? Porque foge muitas vezes da racionalidade nas decisões. Então é ouvir e respeitar o tempo. E paciência e tempo não é um ativo que as pessoas que atuam em mercado de vendas, que têm prazos ou que têm metas, não é um ativo que elas costumam ter. E eu me propus a ter, sabe? Então, eu entrego esse tempo e essa paciência de ouvir e de construir essa solução junto com os clientes para daí ir a mercado, sabe?
E acho que isso foi um aprendizado assim, de montanha, das minhas outras experiências profissionais. E ao fim e ao cabo, uma escolha, sabe? De como eu quero atuar e me posicionar aí no mercado. A questão de palestras é um outro chapéu. Quando eu fazia o curso, foi curioso isso no mestrado, lá no INSEAD, um belo dia, e aí, Bruno, a minha geração é uma geração onde você fazer essas mudanças profissionais é uma agonia, porque a gente não foi criado para isso. A gente foi criado para você iniciar e se perpetuar naquilo. E qualquer coisa que saísse disso era um indicativo de que ou você não tem a persistência necessária ou que você fracassou. Então, eu sequer questionar possibilidades diferentes profissionais na minha vida era uma angústia muito grande para mim. E eu fui compartilhar isso com um professor. Um dia chamei ele para almoçar, fui compartilhar isso com ele, e ele falou com a maior leveza do mundo. Mas quem disse que você tem que ocupar um único espaço na sua vida? Sabe? E isso, assim, parece que tirou um piano das minhas costas. Eu falei, opa, é verdade. E foi quando eu decidi, então, explorar alguns outros chapéus. Então, eu gosto muito dessa questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de lideranças. Então, eu desenvolvi, né, produtos assim para estar junto desse público corporativo, de lideranças, de empresários. Sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, faço palestras aí para times, para organizações, e isso cumpre esse outro espaço, né, que eu gosto de estar, de aprender, de estar convivendo, trocando experiências aí com outras pessoas também. Então, eu vou equilibrando aí esses chapéus e junto deles aí os meus projetos aí de montanha, né, de aventura, que é algo que faz parte aí da minha vida também. Juarez, tem uma frase do JP Morgan que diz: vá até onde a sua vista alcançar, quando você lá chegar, será capaz de ver adiante, né? Adaptando aqui para o nosso bate-papo, suba a montanha mais alto que você consegue enxergar. Quando você chegar lá, você vai ser capaz de enxergar outras montanhas, né? Mas ele não fez essa frase pensando para quem subiria o Everest, que é a montanha mais alta do mundo. Mas, se eu não me engano, no Everest, de certa forma, é assim, né? Você olha vai para ver cima, tudo, você não vê o cume, né? Você sobe uma e opa, tem mais alto aqui. Aí eu queria te perguntar, nessa lógica aqui, você realmente, nesse seu trajeto enquanto um montanhista, né, nesse seu projeto pessoal, você alcançou talvez os grandes resultados possíveis, né? Como que foi a sua reação? Como que você lidou mentalmente, de novo voltando, para eventuais novos desafios a partir de já ter conquistado, vamos dizer, o que você poderia ter conquistado enquanto um montanhista, né? Como é que você olha para os próximos desafios e como é que foi superar ou ter que conviver com o fato de que os grandes feitos já tinham sido alcançados por você? Esse talvez seja um conceito bastante relativo, né? Porque tem outras tantas e tantas montanhas aí que eu tenho muita vontade de fazer. Mas, de fato, quando eu concluí o projeto Sete Cumes, em 2023, me deu, assim, um pouco uma sensação de... talvez um pouco de vazio, assim, do tipo, e agora, né? Porque eu sempre terminava uma montanha já pensando numa próxima do projeto. E aí eu terminei o projeto e falei, meu Deus, eu tenho 1 milhão de montanhas que eu posso pensar, né? E agora, né? Por onde eu começo? Isso me deu um pouquinho de sensação de vazio, por um lado, e uma sensação de liberdade também muito grande, porque eu posso fazer o que eu quiser, a montanha que eu quiser, e criar o projeto novo que eu quiser, né? Eu já tinha também há um tempo um projeto com meus filhos, que eu chamei que a gente chama, né, de Meninos de Montanhas, que é subir as 10 montanhas mais altas do Brasil. Quando a gente começou, eles eram adolescentes. Eu, inclusive, criei esse projeto um pouco nesses ímpetos existenciais que a gente tem. E naquela época, meus filhos, acho que com 15 ou 16, o outro com 11 ou 12. E aquela fase que o menino se afasta do pai.
E eu falei, meu Deus, eu não quero que isso aconteça, né? E aí, o que eu faço? Chamei eles, a gente já subia algumas coisas aqui, chamei para a gente criar esse projeto e achei que eles não iam querer, e para minha surpresa, eles quiseram e gostaram muito. E aí, foi o mesmo caso do Sete Cumes, a gente foi colocando uma montanha após a outra, né? Já fizemos 8 aí, acho que cumpri o papel principal, que era o que eu não me afastar emocionalmente deles, ou eles se afastarem emocionalmente de mim, e a gente criar memórias. Eu tinha, né, naquela época eu pensava, puxa, que recordação eu gostaria, né, que meus filhos tivessem do pai deles. E aí eu pensava, falei, puxa, eu acho que o pai da montanha é mais legal que o pai aqui da planície. O pai da planície aqui é chato, é ausente. O pai da montanha talvez seja até divertido. E então foi uma forma também de criar essa memória, essa recordação. E foi curioso porque eu criei para mim e para os meus filhos, mas aí os primos chegaram e vieram juntos. E acho que foi a salvação, porque quando você junta aquele tanto de menino, quanto pior, melhor, né? Mais histórias eles têm aí, então os perrengues viravam divertimento. E teve montanha que vieram amigos e pais de amigos, então acabou que tomou uma dimensão assim legal. Mas aí a gente tem mais 2 montanhas aí, não tenho pressa porque eles cresceram, um vai fazer doutorado, vai casar, vai fazer doutorado nos Estados Unidos, o outro está estudando em São Paulo, então agora é quando a gente conseguir, mas já está aí cumprido aí esse objetivo. Bacana. Juarez, queria agradecer demais a sua presença. Mais uma vez, escutando, assim como o Bruno também te vi em alguns eventos, em palestra até no governo, num fechamento de planejamento estratégico, a gente teve a oportunidade de escutar. E é sempre uma oportunidade de aprender. Acho que o esporte ensina muito e esse desafio que vocês colocou pessoalmente também é inspirador para todo mundo que está aqui acompanhando. Então, te agradecer, desejar sucesso aí nos próximos 2 montanhas e depois conhecer os próximos, as próximas montanhas que virão os próximos projetos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Foi um ótimo papo aí com vocês. Obrigado. Pô, muito legal. E só para fazer um gancho aqui, realmente, quando a gente teve a gravação com o Rogério Salume, a gente foi até o escritório dele e lá estava exposto, assim, numa porta ou numa parede, acho que o macacão. Sim. Que de fato você usou na subida do Everest. Então, correlacionando com isso, não saiu no episódio, mas de fato ali a gente materializando isso, tendo você aqui pra gente, uma honra enorme. Novamente, muito obrigado pelo conteúdo, enfim, por todos os aprendizados que você compartilhou com a gente. E você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria convidar para você fazer isso agora. A gente está produzindo aí diversos conteúdos sobre gestão, negócios e inovação de um modo geral. E eu tenho certeza que você se inscrevendo, ativando as notificações, vai conseguir ter muitos insights para a sua jornada empreendedora, para a sua vida profissional. Compartilhe esse episódio também com alguém que você talvez queira subir a próxima montanha, por que não? E tenho certeza que isso vai impactar a vida de muitas pessoas. A gente queria agradecer os nossos parceiros, a Valor Investimentos, o Cicobi, o Grupo Sim. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Um abraço.